Vamos fazer mais um exemplo agora, reaplicando os conceitos que nós discutimos na primeira aula, começando com o conjunto dos valores de medida de uma certa grandeza, nesse caso um tempo, e calcularmos as quantidades que nos levam a expressar esse tempo na forma padrão correta. Então, nós vamos calcular valor médio, nós vamos calcular dispersão, nós vamos calcular erro estatístico, erro total e, finalmente, colocar na forma padrão correta o valor da medida desse tempo. Então, nós temos a medida de tempo de um certo evento físico e essa medida foi feita num conjunto de 5 mensurações, mostradas aqui, tá? Em segundos, com um instrumento um instrumento eletrônico, né, um cronômetro, cuja menor medida era dada pelo seguinte valor. Então, o ΔT instrumental que nós vamos usar é 0,0001 segundo. Ok? Então, vamos fazer esse cálculo. Então, primeira coisa, sempre, cálculo do valor médio. Então, nós temos que calcular um valor médio, que eu vou chamar de T barra, que vai ser a soma dos 5 valores que eu tenho, ou seja, T1, mais T2, mais T3, mais T4, mais T5, dividido pela quantidade de termos que eu medi, nesse caso, 5. Certo? Bom, então, vamos aplicar essa soma. E aí nós vamos ter, portanto, o seguinte. Então, vamos fazer aqui esse cálculo. Então, eu vou ter 0,4501 Então, o resultado que nós obtemos é 0,44984 segundos. Ok? Então, esse é o nosso primeiro valor. Vamos guardá-lo, ser usado depois. Bom, então muito bem. Agora vamos ao segundo passo. Então, nosso segundo passo consiste do cálculo do sigma, né, da dispersão. Bom, muito bem, então para fazer essa conta, eu preciso fazer uma tabelinha aqui, que vai ser útil. Em que eu vou colocar neste eixo os valores individuais da medida, que são os TI menos o valor médio, tá? E aqui eu vou ter essa mesma quantidade, mas elevado ao quadrado. Então, muito bem. Então, o meu valor médio é esse daqui, né? E eu vou pegar, então, cada um dos valores individuais da minha medida e colocar
colocar nessa tabela. Então vamos fazer isso. Então eu tenho para o primeiro caso. Então eu tenho 0,45, 0,1, 4. Bom, então o resultado da soma é esse aqui. E, portanto, o meu sigma vai ser a raiz quadrada desse número dividido por n menos 1. Ou seja, a raiz quadrada Então, esse é o resultado do sigma. Okay? E, consequentemente, agora vem o terceiro passo. Que seria calcular o erro estatístico. Né? Lembrando que esse erro estatístico será igual a sigma dividido pela raiz do número de medidas. Então, para o nosso caso, né, isso será pronto. Então, esse daqui é o valor do erro estatístico. Bom, e agora vem o quarto passo, que é calcular o erro total.
Novamente lembrando que esse erro total será igual a raiz quadrada do quadrado do erro estatístico mais o quadrado do erro instrumental. Bom, então esse resultado resulta em 0,00 Então nós temos esse resultado. Bom, e aí finalmente então eu vou aqui escrever o que nós obtivemos até agora. Então nós temos que o tempo médio ficou dado por esse valor aqui, né? E o ΔT total está dado por esse valor aqui. Bom, muito bem, então chegou a hora de escrever o resultado na forma padrão. Então, aqui é o quinto passo, se não me engano. Forma padrão. Então eu tenho T, será igual, entre parênteses, nós vamos colocar, a primeira coisa a fazer sempre é escrever o erro total com dois algarismos significativos. Esse não é, esse não é, esse não é, esse é, esse é. Então, cortaria aqui. O primeiro número a ser descartado é um número menor que 5, então eu não mexo nesses aqui. Eu ficaria com 0,00047. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Então eu vou escrever esse valor com 5 casas decimais. 0,44984. Deixa-me e não esquecer a unidade segundo. Bom, vejam que esse é o resultado final, na forma padrão correta, dois algarismos significativos, 5 casas decimais, 5 casas decimais. Eu poderia diminuir o tamanho desse número, para não usar tantas casas decimais assim,
usando uma potência de 10, notação científica. Então, vamos, por exemplo, multiplicar esses dois valores aqui por uma potência de 10 a menos 1, 2, 3, 10 a menos 4, ok? Então isso significa andar 4 casas à direita, com a vírgula. Então nós teríamos 1, 2, 3, 4, ficaria 44, 9, 8, 1, 2, 3, 4,8. 4, mais ou menos, 1, 2, 3, 4, 4,7 vezes 10 a menos 4 segundos. Ok? Bom, então esses dois resultados são compatíveis. Pode-se usar esse ou esse, ambos estão corretos, porque respeitam a regra de ter o algarismo significativo com duas casas decimais. E os dois valores com o mesmo número de... Desculpe, o erro total com dois algarismos significativos e os dois valores com o mesmo número de casas decimais. Tá? Lembrem que, ao multiplicar por uma potência de 10, essa potência de 10 deve estar fora do parênteses para sinalizar que os dois valores estão sendo multiplicados pela mesma potência de 10. Tá? Eu não posso multiplicar esse valor por uma potência de 10 e esse valor por uma potência de 10 diferente. Ok? Então, é isso.